Meu nome é Alice, estou apresentando o seminário de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem com o tema Rebeldia Adolescente, o professor Dr. Leonardo Augusto Couto Finelli e as componentes do grupo: Alice, Ariela, Bruna, Diana, Janaína, Janice e Lândia. A rebeldia é um comportamento que pode ocorrer por vários fatores, sendo eles transitorial ou não. De maneira geral, nos adolescentes, esse ato torna-se mais contínuo e se caracteriza por atitude violenta e oposta aos limites estabelecidos pelos pais e pela sociedade, sendo possível perceber grandes mudanças de humor. Para o nosso trabalho, escolhemos 3 artigos, que são a comunicação em família com filhos adolescentes, o ter e o ser, representações sociais da adolescência entre adolescentes de inserção urbana e rural, e a representação social do adolescente e da adolescência, um estudo em escolas públicas. No nosso primeiro artigo, abordamos o tema A comunicação em família com filhos adolescentes. A adolescência é considerada um período no qual ocorre um incremento nos confrontos entre pais e filhos, pois os mesmos estão em fase de extremas mudanças hormonais, trazendo consigo transtornos e intensas emoções. Assim, os jovens encontram dificuldades para se comunicarem com pessoas de idades superiores à deles, principalmente entre seus pais. Neste artigo foi aplicado um questionário que avaliou a comunicação do adolescente com os membros de sua família. E diante da mesma, os resultados apontam que a mãe é a pessoa mais procurada para conversar, 49,8%, seguindo pelo irmão mais velho, 17,6%, e depois pelo pai, 12,2%, e pelo irmão mais novo, 2,4%. Já no artigo 2, abordamos o tema O ter e o ser, representações sociais da adolescência entre adolescentes de inserção urbana e rural. Esse trabalho procurou analisar e apresentar como adolescentes de diferentes inserções sociais representam a adolescência e dão sentido ao período em que vivem. Neste estudo participaram vários adolescentes que residem e estudam em áreas urbanas e rurais, em escolas particulares, públicas ou agrotécnicas. Os resultados indicaram que a adolescência para os dois grupos está ancorada na percepção tradicional da adolescência como fase universal e transitorial, ocorrendo então uma diferenciação de acordo com os elementos culturais presentes em cada grupo. No artigo 3, falamos sobre a representação social do adolescente e da adolescência, um estudo em escolas públicas. Conversas entre professores, diretores e inspetores de alunos e alunas sobre a representação social do adolescente e da adolescência, procurando perceber como essa representação se insere nas relações cotidianas da escola. E segundo estes depoimentos, indicaram que os diversos componentes dessa representação social articulam em torno de um núcleo ou de uma estrutura central. A análise mostrou que a representação social do adolescente e da adolescência é compartilhada por todos os segmentos analisados, mas quando se trata de especificar os personagens de pessoas, não se encontram com assistência nessa representação. Na resenha crítica, tratamos sobre o assunto da adolescência,
onde é conhecida como uma fase de emoções intensas, na qual o sujeito está em busca da consolidação da sua própria identidade. Ou seja, por meio desses grupos, os jovens exercitam papéis sociais e vai em busca das suas próprias identidades, como uma das primeiras manifestações desse processo. A comunicação entre os membros da família se torna peça fundamental para potencializar e auxiliar o estabelecimento de relações mais satisfatórias e saudáveis. Assim, é importante ressaltar que a concepção de adolescência tem uma abordagem histórico-cultural, que é caracterizada como um processo de construção social com base nas relações sociais, condições de vida e valores presentes na cultura do indivíduo, difundindo através de meios de comunicação, literatura, dentre outros. De maneira geral, percebe-se que a representação social dos adolescentes e da adolescência se faz através de um núcleo comum. A despreocupação do adolescente com o próprio futuro, a irresponsabilidade, a autoafirmação comportamental, na qual se articulam vários componentes, como as drogas, sexualidade, estudos e até as relações com os pais e os adolescentes, onde esta é uma fase de emoções intensas na qual o sujeito está em busca da consolidação e da sua própria identidade, como já foi dito anteriormente, independentemente de condição social, idade ou escola onde estudam, tendem a um mesmo denominador comum. Assim sendo, a leitura destes artigos são muito válidos, ótimos como guias ao entendimento do comportamento do adolescente, são muito indicados aos pais ou familiares responsáveis por esses adolescentes, para profissionais da educação, professores, diretores, inspetores e até mesmo para adolescentes entenderem as mudanças que ocorrem com eles. Parte de um processo natural dessa fase, a busca por sua identidade. Portanto, são de suma importância por se tratarem de temas específicos dessa fase, na qual muitos adolescentes precisam de um certo apoio, seja em forma de atenção, conversas, conselhos, compreensão de certos limites, dentre outros. Finalizo aqui o nosso slide, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.